Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, tudo bem com vocês? Sim. Olha só, eu lancei as notas das provas hoje, está tudo lançado na plataforma, no Live, né? Teve várias pessoas que fez uma atividade só, a maioria fez todas as atividades, mas tem muitas pessoas que ficou faltando. Então, eu considerei a nota do que fez, né? E teve, acho que umas 2 ou 3 pessoas que não fez nenhuma. Então, ficou só com a nota da prova, tá? Então, significa que a pessoa já tem quase que fechar outra prova para poder não ficar de exame, né? Então, não deixem de fazer as atividades, porque conta bastante na nota da prova, tá? Depois vocês entram lá no... Oi. Mas as tarefas eu não podia entregar até hoje. Sim, eu dei até hoje. Não, mas deixaram para responder na última hora. Hã? Quem é que falou aí? Foi a Ednete, foi? Foi não, professora. A Maria já entrei a minha, tudo domingo. Muito bem, Ednete. Sua nota tá lá. E até a hora que eu falei seu nome, eu lembrei de sua nota. Bom, aí vocês veem aí, quem entregar hoje ainda até meia-noite, amanhã eu dou uma outra olhada. Oi. Vai ter outra prova? Vai. Essa disciplina, ela tem 2 provas. É, professora. Foi. Professora, a senhora só deu a nota da prova, foi? A outra atividade ainda não? Eu lancei a nota da prova junto com a atividade. É porque lá no meu só tá a nota da prova. É por isso que eu perguntei. Quanto vale a Como prova? é que é seu nome? Loislane. Então, no caso, professoras, que eu tirei 6 na prova, então já é junto com o trabalho. Significa que eu não fechei a prova, então. Não, você não tirou 6 na prova junto com o trabalho. Gente, a prova valia 6. Eu lancei... Pois eu tirei 6. Não, olha só. Lá na frente, para a gente corrigir a prova, tem o local de você lançar a nota da prova. Aí eu lancei. Se a sua nota da prova tá 6, foi porque você fechou a prova, você tirou 6. Mas lá no live, onde consulta as notas, eu lancei a nota da prova junto com o do trabalho. Se você fez os 2 trabalhos, você tirou 10. Entendeu? A nota da prova tá só lá na frente. Loislane, aguarda só um minutinho que eu vou pegar aqui minhas anotações sobre quem fez o trabalho, a prova. Só um minutinho, tá? Que a Loislane disse que o dela parece que não tá. Só um minuto.
Voltei. Olha só, Loislane, né? Isso. Não, Só que você... eu tô devendo atividade ainda, que eu não fiz. Falta uma atividade, a última. Exatamente, você tá faltando uma atividade. Então, lá, a sua nota lá no live tá 8, porque você não fez uma atividade. Tá? Tá. Vou mandar a horinha daqui a pouco. Tá bom. Ó, outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Na disciplina anterior, vocês já usavam o live da forma... o pessoal da faculdade, eles estão mudando a plataforma de ensino, tanto para o professor quanto para o aluno. Na disciplina anterior, vocês usavam essa que a gente está usando agora ou a outra que é recente? Essa. Essa? Não, tá bom. Então, deixa eu já falar para vocês. Hoje eu recebi uma mensagem da faculdade falando para eu utilizar essa plataforma nova, porque a qualquer momento vai trocar o sistema. Então, eu vou mandar para vocês um vídeo explicativo de como se usa, né? Eu, para falar a verdade, porque já tem tantos anos, eu vou passar para o grupo agora. Eu já tenho muitos anos que a gente está nessa plataforma, então eu estou tendo assim, um pouquinho de dificuldade, mas eu acredito que é só no início, tá? Ó, mandei para vocês agora o vídeo do ambiente do aluno. Então, me pediram já para poder usar essa nova plataforma, para vocês ir se familiarizando com o novo sistema, porque esse primeiro momento de implantação, e aí acho que provavelmente o próximo semestre vai utilizar só ele. Então, eu vou tentar, a partir de amanhã, eu já começar a postar nesse outro sistema, porque eu ainda não consegui nem ver o vídeo todo, o vídeo explicativo, porque o nosso do professor, ele é bem maior do que o do aluno, tá? Então deve ser por isso que a apostila não tá baixando, né, professora? Porque só tá dando erro. A de hoje mesmo não tá baixando. Não, não é por isso. Aí depois Eu acho que deve ser porque o seu aparelho, notebook, o computador, o celular, pode ser que não é compatível ao sistema. Não, professora, mas as outras apostilas eu baixei todas, só a de hoje que não tá baixando. Não, mas não tem nada a ver com a nova plataforma, não. Ela tá funcionando normalmente. Inclusive, hoje, eu nem tava com a apostila aqui no meu computador, no meu notebook. E aí, eu baixei ela aqui agora do Live lá. Então, eu baixei, Pois né? é, tá dando um erro, não tá baixando a apostila. Tá para todo mundo esse erro? Também não consegui baixar. Não conseguiu? Eu Faz também assim, não. eu vou mandar ela, então, eu vou transformar ela em PDF e vou mandar para o grupo já, tá? Mas, assim, de antemão, eu já adianto que não é por causa do sistema, não. Porque esse sistema, ele está em implantação já tem uns 3 meses. Já tem os professores do nível superior, já usa ele já tem uns 3 meses. Então, eu acredito que não seja, tá? Vamos à nossa aula. E aí, eu mandei o vídeo aí para vocês no grupo, tá bom? E eu vou tentar, a partir de amanhã, eu utilizar essa nova plataforma, tá? A gente vai aprendendo juntos, porque nós somos inteligentes, não somos? Então, vamos aprender juntos, se Deus quiser. Ontem, Professora, pois eu, para esse lado aí, eu morro de raiva, porque eu já não tenho muita paciência para mexer com esse negócio. E eu não sei por que dá, porque eles ficam mudando. É caça uma tentação. não, é para melhorar. Vai ser bem melhor. Pode crer que vai, tá bom? Olha só, então eu vou dar continuidade na nossa aula que a gente parou ontem, ficou faltando 6 slides, tá? Sobre as doenças infecciosas. A gente estudou um pouco ontem sobre as doenças infecciosas por bactéria e um pouco por vírus, né? E hoje a gente vai continuar aí sobre o vírus, tá? Uma doença que era, graças a Deus, bastante comum no Brasil, mas que não é mais, é a poliomielite. Já tem mais de 20 anos que ela foi erradicada do Brasil. Ainda existe,
em outros países, né? Principalmente em países muito pobres, como a África do Sul, lá tem bastante incidência do vírus da poliomielite, tá? A poliomielite, pessoal, é uma doença, né, que é através de vírus, e ela causa infecções no paciente e provoca até paralisias. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma vizinha, né, vizinha à casa da minha mãe, da mesma idade minha, que quando ela era bebê, ela adquiriu o vírus da poliomielite. E aí ela teve febre, né? E ela estava com febre, segundo a mãe dela conta, colocaram ela no chão frio e desse dia ela não levantou mais, ela ficou paralítica, tá? Então a doença poliomielite ela causava, né? A fase mais grave dela é a paralisia, né? E é irreversível, né? Paralisou. Então, no Brasil, graças a Deus, a gente não tem mais. Qual que é a prevenção da poliomielite? Aqui no Brasil, a gente conseguiu erradicar através de campanhas e campanhas de vacinação. Foram muitos anos do Ministério da Saúde, junto com as ONGs, com o governo, para conseguir diminuir os casos até a erradicação. A prevenção dela é a vacina, né, que crianças aí tomam de 0 a 5 anos. Essa vacina da poliomielite, ela é tomada em várias doses. Vocês aprenderam aí na disciplina de saúde da criança e do adolescente, não é isso? O esquema de vacinação, mas eu vou lembrar vocês de novo. A vacina da poliomielite, antigamente, ela só era gotinha, né? Tinha o Zé Gotinha, acho que muitos de vocês lembram, que era só gotinha na boca. Hoje, não mais, né? É 2 tipos de vacina, é a VIP e a VOP. A vacina VIP, ela é 3 doses, que toma com 2 meses, 4 meses e 6 meses, tá bom? Então, ela é administrada aí de forma intramuscular no bebê, né? No músculo aí antero da coxa. E tem o reforço dela aos 15 meses. Esse reforço aos 15 meses, aí já é a VOP, que é a gotinha. Então, ela é dividida em 2, que é VIP e VOP. VIP é intramuscular, não é isso? Com 2, 4, 6 meses. E a VOP é o reforço, que é com 15 meses, que é 2 gotinhas, tá? Depois desse reforço, anualmente tem campanha, né? E aí, depois desse reforço de 15 meses, todo ano que tiver campanha, tem que levar o filho para vacinar até os 5 anos de idade que toma esse reforço. Entendido? O esquema vacinal, entendido, da poliomielite? Sim. VIP e VOP. A VIP é intramuscular, 2, 4, 6 meses. E a VOP, ela é reforço com 15 meses e todo ano na campanha anual até a criança completar 5 anos, beleza? Então, é a melhor prevenção. Vocês estão vendo o slide? Sim. Beleza. Não perguntei, né? Quais são os principais sintomas aí da doença da polio, né? São variáveis os sintomas. Como eu falei para vocês, tem crianças, né, que se apresentam em crianças, que apresentam febre e pode ocasionar aí a paralisia, que é mais grave, né? Em outros casos também pode ser fatal, tá? O diagnóstico é feito um exame clínico e físico, né? O médico vai verificar ali. O tratamento, pessoal, é a vacina, né? Que é a vacina da polio, que é a VIP-VOP. Mas, graças a Deus, como eu falei para vocês no início, no Brasil a gente não tem mais, há mais de 20 anos, não tem nenhum caso, tá? A outra doença aí é transmitida, uma doença infecciosa que é transmitida através de vírus,
que é a raiva, né? Pessoal, a raiva é uma doença muito feroz, posso dizer assim, porque das pessoas que adquirem o vírus, pouquíssimas, um percentual mínimo sobrevivem, né? Por que o percentual mínimo sobrevive? Porque ela ataca o sistema nervoso central em menos de 24 horas, danifica todo o sistema nervoso central, tá? Como que ela é transmitida? Ela é transmitida, pessoal, através de saliva de animais infectados, né? A mordedura do animal. Normalmente os animais raposa, morcego, cachorro, animais silvestres, né? E esses animais, se ele estiver infectado e morder tanto outros animais quanto humano, vai atingir ali o sistema nervoso central dentro de poucas horas. Esse paciente ele vai a óbito. No Brasil, eu até procurei para vocês, para mim falar, procurei para me poder de uma história que eu sei, mas eu não encontrei e o tempo da minha pesquisa foi pouco. Ano passado, ano atrasado, sei que tem muito pouco tempo, teve 2 casos de raiva no Brasil. Não é frequente, tá, pessoal? Casos de raiva. Mas teve 2 casos aqui no norte do país. Eu pesquisei para lembrar se foi em Roraima ou se foi em Rondônia. Eram 2 irmãos de 9 e 11 anos. Eles adquiriram aí o vírus da raiva através aí de mordedura de cachorro, tá? Um deles ficou internado mais de 40 dias em coma, ele sobreviveu com muitas sequelas. E o outro irmão, ele foi a óbito, tá? Desse paciente que sobreviveu, ele é o segundo paciente no Brasil a sobreviver depois de contaminado com o vírus da raiva. Então, foi ele e foi o outro paciente que eu não sei a história desse outro paciente. Então, assim, fica várias sequelas, né? Porque o vírus, ele ataca rapidamente e danifica aí o sistema nervoso central. Então, como eu falei para vocês que o percentual é mínimo, olha só, de vários pacientes, de várias pessoas, né, que adquiriram o vírus, apenas 2 sobreviveram e sobrevivem com sequelas, né? Infelizmente. Tá? Isso que eu já falei, já falei isso aqui. Quais são os principais sintomas? Mal-estar, náusea, insônia, distúrbios psíquicos, né? Porque atinge aí o sistema nervoso central, dor, dificuldade de respirar, espasmos musculares, né? A pessoa fica parecendo que ela tá, tipo, tendo convulsão, delírio, tá? Então, tudo isso são os sintomas da raiva. Por isso que é importante, quando o animal, um cachorro, morder uma pessoa, é importante imediatamente procurar o socorro, né? E nas unidades de atendimento, porque lá eles têm ali um soro para poder administrar no paciente por causa disso, tá? Então, é muito importante, porque muitas vezes a gente não sabe a procedência do animal que mordeu, não sabe se o animal realmente é vacinado, né? Então, tem tudo isso. Então, mordedura de cachorro, orientar aí a pessoa a buscar socorro, atendimento o mais rápido possível para não correr o risco de ser um animal contaminado, né? O diagnóstico, o médico faz um exame clínico e físico. O tratamento, pessoal, como é uma doença que atinge aí o cérebro da pessoa, o sistema nervoso central, é UTI, porque os sintomas, eles vão aparecer sempre todos os sintomas vai ser de forma grave, tá? Então, é sedar esse paciente e cuidar ali das complicações que pode haver, tá? Mas lembrando que os casos são mínimos, tá? Quais são os cuidados de enfermagem? Eu até falei ontem no finalzinho da aula. Para todas as doenças infecto-contagiosas, isolamento, né?
cada doença, ela tem um tipo de isolamento. Lembra que ontem a gente viu 4 tipos de isolamento? Então, para cada doença tem um isolamento diferenciado, tá? E administrar aí as medicações conforme as prescrições médicas e avaliar os sinais vitais também conforme a prescrição médica, porque por que os sinais vitais? Tem algumas doenças que a gente viu ontem que baixa a pressão, a maioria dessas doenças também causa febre, né, os sintomas. Então, por isso, a importância de se verificar os sinais vitais ali constantemente, tá bom? Pessoal, sobre as doenças infecciosas, resta alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professora, tá. Tudo certo? Sim ou não? Sim. Ótimo. Então, vamos passar para a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema hematológico. Deixa eu só trocar aqui o slide. Então, vamos lá. Deixa eu fechar esse e botar o outro. Conseguem ver? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. O que é o sistema hematológico? Tem a ver com o sangue, não é isso? Vocês já estudaram sobre o sangue, não já? Já? Já, né? Tem as disciplinas anteriores que eu sei que já estudou sobre o sangue. O sangue, pessoal, ele é um tecido conjuntivo, porém ele é líquido, né? E ele circula aí por todo o nosso corpo. Normalmente, uma pessoa adulta, como nós, aproximadamente a gente tem 5 litros de sangue no corpo, né? O sangue ele é produzido na medula óssea. E o que é fundamental? Quais são os nutrientes fundamentais para a formação de um sangue saudável? É o ferro, o ácido fólico e a vitamina B, né? Quais são os alimentos aí que tem ferro? Fígado, feijão, couve, não é? Ácido fólico, lentilha, quiabo, feijão preto cozido, espinafre, tá bom? Vitamina B12, bife de fígado também tem a vitamina B12, leite, cereal, aquele peixe salmão, também ele é rico em vitamina B12, tá? Então, todos esses alimentos são, todos esses nutrientes aí, eles são importantes para a formação do sangue. Pessoal, todos estão me ouvindo normal? Beleza? Porque teve um chat aqui agora de uma aluna que não está me ouvindo. Estou escutando perfeitamente bem. Tá ouvindo, né? Não, beleza, então. E qual que é a composição do sangue? Pessoal, o sangue, ele é composto, a gente pode dividir ele de 2 formas, né? A composição dele. É a parte líquida, que é o plasma, né? Que é a água, a glicose, proteína, hormônio, anticorpo. Essa é a parte líquida do sangue. E temos a parte sólida, que são as células, tá? O que são essas células? São 3: glóbulos vermelhos, tá? Os glóbulos brancos e as plaquetas, né? As plaquetas que controlam o sangramento no corpo e auxilia a coagulação, tá? Então, a parte líquida, plasma, parte sólida, célula, sendo que as células são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, beleza? É muito fácil essa parte. E o sangue, ele tem 5 funções essenciais para o nosso corpo, que é a nutrição, né, que mantém a vida aí do nosso organismo, tá? Por quê? Porque o sangue, ele vai ser transportado aí no nosso corpo, levando nutrientes aos nossos tecidos, aos nossos órgãos,
né? Então, a primeira função é a nutrição, que dá vida ao nosso organismo. A respiração é a segunda função, que faz ali o transporte de oxigênio dos pulmões até dentro das células, tá? Então, tem essa troca aí de oxigênio com gás carbônico, e é o sangue que faz esse transporte também do oxigênio e do gás carbônico, tá? Temos a excreção. A excreção, pessoal, é referente ao metabolismo das células, né? As células mortas, todos os dias as nossas células, elas se renovam e algumas morrem, né? Então, esse lixo, né, é feito pelo sangue também, que levam aí essas células mortas para poder serem eliminadas pelo nosso organismo, né? Automaticamente, células novas nascem e as células mortas, elas são excretadas aí do nosso corpo, tá? Então, quem faz essa função também é o sangue. Outra função muito importante, a proteção, né? Essa é uma função extremamente importante, porque o sangue, ele transporta as nossas células de defesa por todo o nosso corpo, tá? Os anticorpos, tá? E a última função, que é a regulação, que faz aí a distribuição dos hormônios, né? Que propicia aí o equilíbrio hídrico e eletrolítico. Vocês já fizeram a disciplina de paciente crítico? Sim. Sim, né? Lá vocês Não. tiveram... Hã? Sim. Lá vocês Sim. tiveram uma aula sobre equilíbrio hidroeletrolítico, não foi? Foi eu que ministrei para vocês, não foi? Você. Foi eu, não foi? Foi. Lembrei. Lá nós tivemos essa aula do equilíbrio hídrico eletrolítico. Então, o sangue, ele é responsável aí por essa regulação, para poder manter esse equilíbrio do nosso corpo, tá? Então, olha só como o sangue é importante. Lembrando, né, recapitulando aqui, as 5 principais funções: nutrição, respiração, excreção, proteção e regulação. O próprio nome já diz, viu, pessoal, o que cada uma dessas funções faz. E quando o seu sangue, seu sistema hematológico, ele não está bem, o que acontece? O paciente, ele sente fadiga, fraqueza, tendência à hemorragia, né? Muitas vezes você tem alguma patologia que suas plaquetas não estão funcionando, né? Porque não é a plaqueta que faz ali a coagulação do sangue para poder não causar hemorragia. Então, pode ser que tenha alguma coisa que não está funcionando bem. Tendência à hemorragia, lesão na língua, gengiva ou outras mucosas, tanto bucal quanto nasal, tá? Dispneia, que é a falta de ar. O paciente com algum distúrbio sanguíneo, ele vai ter algum desses sintomas aí, tá? Dores ósseas ou nas articulações é bastante comum, principalmente numa patologia de hemofilia, que a gente vai estudar hoje também. Febre, erupções na pele com coceira, né? Então, o paciente, se algum componente do sangue não estiver bem, ou ele estiver com alguma patologia aí, ele vai ter algum desses sintomas, tá? Quais são os principais distúrbios do nosso sistema hematológico? Anemia, né, que todo mundo aqui conhece. Hemofilia, nós vamos estudar hoje. Leucemia e vou falar também sobre a transfusão sanguínea, né? Porque na verdade ela não é propriamente dito um distúrbio, né? Mas é muito importante no sistema hematológico a gente estudar como que ocorre aí a transfusão sanguínea, tá bom? Vamos falar aí um pouquinho sobre a anemia. A anemia, pessoal,
todo mundo aqui um dia já teve anemia, acredito eu, né? A maioria das pessoas, em algum momento da vida, ela vai se apresentar anêmica, né? É a diminuição aí do número de hemoglobina, que é contida lá nos glóbulos vermelhos, lá na parte sólida da célula, do sangue. Não foi isso que a gente viu agora? Que tem a parte líquida e a parte sólida. Então, nos glóbulos vermelhos, temos aí o componente de hemoglobina. E aí, quando surge quando esse componente ele diminui, e aí o paciente ele vai se apresentar anêmico, tá? Temos 2 tipos principais de anemia, que é a anemia ferropriva, que é a deficiência do ferro no nosso organismo, né? Essa anemia ferropriva é porque você não ingere a quantidade recomendada aí de ferro. E temos a anemia falciforme, que é genética, né? A pessoa, o indivíduo, ele já nasce com essa carga no sangue, tá? E a gente vai estudar cada uma delas. A ferropriva, como eu acabei de falar para vocês, ela é porque o paciente não está ingerindo ferro, né? Quais são as causas da anemia? Pode ser um trauma que o paciente teve, muitas vezes ele teve um acidente de moto, cortou a perna e ele perdeu muito sangue, né? Esse exemplo não está aí, mas eu vou falar para vocês porque acontece demais acidentes e pessoas perdem muito sangue em acidentes automobilísticos e aí ele tem que repor o sangue, né, através de transfusão sanguínea. Olha só por que eu falei para vocês que é importante a gente falar também da transfusão. Então, a perda crônica de sangue através de qualquer coisa, tá? Pode ser através do acidente que eu falei, pelo trato gastrointestinal, principalmente nos homens. Sangramento menstrual, que é frequente nas mulheres. Tem muitas mulheres que elas têm distúrbios na menstruação, que algumas delas ficam 30 dias, 40 dias menstruada. Então, ela perde tanto sangue que causa anemia, tá? Então, pode ser uma causa também de anemia. Uso de medicamento como aspirina, a ingestão de alimentos com ferro, né, não está sendo suficiente, pode ser uma causa também. E a gravidez e o crescimento da criança. Por quê? Pessoal, o feto, ele é o parasita mais inteligente do mundo, porque ele só suga para ele o que é bom. Então, todo nutriente que a gestante tem, vitamina, ferro, ácido fólico, ele vai sugar, o feto, ele vai sugar tudo para ele ali através da placenta. Então, por isso que toda gestante, ela tem aquele suplemento vitamínico, né? É prescrito aí, é um protocolo do Ministério da Saúde, a complementação de ácido fólico e ferro na gestante. Por quê? Porque já sabe que o feto, através aí da placenta, ele suga mesmo todos os nutrientes para poder ele crescer de forma saudável, tá? Então, a gravidez pode ser uma causa aí da anemia. Quando a mulher está grávida, o médico, ele sempre orienta aí essa mulher a ingerir alimentos que tenha ferro, e fazer o complemento aí com a medicação, que é o sulfato ferroso, tá bom? Quais são os principais sintomas de pessoas com anemia? Pressão baixa, tá? Fadiga, falta de ar, dificuldade respiratória, sudorese, dor de cabeça, falta de apetite, uma fraqueza generalizada é um dos principais sintomas da anemia, é a fraqueza generalizada. A pessoa ela não tem ânimo para absolutamente nada. Vestigem, né? Tontura, desmaio. Muitas vezes a pessoa está tão anêmica que acarreta a função mental dela, né? Ela não vai funcionar a mente como uma pessoa normal, tá? Palidez nas mucosas, o olho amarelo, né? Esse branco do olho, ele fica um pouco amarelado. Então, tudo isso pode
pode ser sintoma da anemia, tá bom? O diagnóstico, o médico ele vai fazer ali um exame clínico no paciente e ele vai pedir um exame de sangue, né? Aquele exame hemograma que dá para verificar aí todas as taxas de hemoglobina, tá? Então, o médico ele vai fechar o diagnóstico dessa forma. Muitas vezes o paciente, esse exame é tão importante, porque muitas vezes o paciente ele ainda não está sentindo os sintomas mais graves, mas no exame já mostra que ele está com deficiência de ferro, né? Então, antes que se apareça um sintoma mais grave, o médico já vai iniciar o tratamento, tá? O tratamento, normalmente, o médico ele vai orientar o paciente à alimentação, tá? Aí eu coloquei para vocês, não vou falar não, porque senão vai ficar muito cansativo, mas eu coloquei para vocês aí quais são os alimentos, os principais alimentos, né, que a gente usa aí no dia a dia, que são os que têm bastante ferro. Uma curiosidade muito importante é que se você utilizar aí, junto com esses alimentos que contêm ferro, se você utilizar alimentos com vitamina C, ele ajuda a uma mais rápida e melhor absorção do ferro, né? Por exemplo, você vai comer um fígado, né? Hoje você vai comer um bife de fígado e feijão, que é rico em ferro, né? Então, se você comer um repolho, um tomate, ou uma laranja, ou um suco de limão. Então, como isso é rico em vitamina C, ele vai ajudar a absorver o ferro melhor no organismo, tá? Então, uma curiosidade muito legal é isso aí, consumir alimentos com alto teor de vitamina C, tá? Junto com as refeições. Muito importante. E tem o tratamento, além do tratamento de alimentação, tem o tratamento através de medicações, né? Que é o sulfato ferroso. Ele é fornecido pelo SUS, né? Mas se você for comprar, ele é muito baratinho. Muito baratinho mesmo. Eu acho que não passa de R$8 uma cartela aí com 30 comprimidos, tá? E em casos mais graves da anemia, que aquele paciente está totalmente debilitado, aí o médico pode solicitar também, prescrever uma transfusão sanguínea para aquele paciente, né? E aí ele vai tomar ali o sangue, pessoal, ele se divide, né? Tem os bancos de sangue aí, os hemocentros. Então, todo o sangue doado, ele é manipulado. Muitas vezes o paciente ele toma todo o sangue, né, em alguns casos. Mas no caso da anemia, vai ser separado ali a parte líquida da parte sólida. E ele vai tomar só o concentrado de hemácia e plaqueta, tá? Isso aí vai depender da situação aí de cada paciente, tá? Vai ser num caso bem mais grave da doença e vai ser prescrito pelo médico. Normalmente, quem faz quem administra aí as bolsas de sangue, que faz o acesso, porque é um acesso mais delicado, normalmente quem faz isso é o enfermeiro, né, que faz esse acesso no paciente. Mas é o técnico que fica ali observando e fazendo as anotações, tá? Então, é muito importante vocês saberem. Nos hospitais, quando vocês forem estagiar, vocês vão poder ver, né? Porque todo dia tem transfusão sanguínea aí em todos os tipos de hospital, tá? O Zoom vai derrubar a nossa aula em menos de 1 minuto e a gente volta na mesma hora. Tá. Olha só, quais são aí os principais cuidados de enfermagem, né? Paciente com anemia. Normalmente, pessoal, o cuidado de enfermagem é orientação, né? Além de administrar as medicações prescritas pelo médico, né? Orientar a pessoa, que é importante a gestão de ferro, a mudança na alimentação, que é normal também aquela pessoa ficar constipada depois de fazer uso contínuo de sulfato ferroso, porque o sulfato ferroso ele tem essa característica, tá? Então, é mais essas orientações e administrar as